Alô? Fala, Cezinha! Bom dia, boa tarde e boa noite. Cobriu de lona é circo. Descobriu é pulando a cerca. Daniel. Oba! Mais uma vez estamos no ar. Parabéns, Cezinha! Ignacio, mostra o Cezinha feliz. Isso. Olha só, hoje, dia 9 de dezembro de 2016, mais uma vez, pulando a cerca. Um programa inusitado. Não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Aliás, o apresentador do programa sou eu, Daniel Sultorianski, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, continua no ar. Por que pular a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Por que o outro lado a gente enxerga? O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação e justiça. Todos os nossos convidados são convidados especiais. Representam uma fração desse país que vem pulando a cerca 516 anos. Hoje vamos convidar o simpaticíssimo, o cultíssimo, educadíssimo, tesudíssimo, gostosíssimo, meu colega médico Fernando Cardoso. Vem pular a cerca! Pula a cerca! Vem pular a cerca! Isso, pulou! Isso. E também vamos convidar o outro colega médico, o simpaticíssimo também, cultíssimo, educador, gostosíssimo, tesudíssimo, doutor Vitor Por Deus, psiquiatra. Vem pular a cerca! Epa, pulou! Olha só. Olha, sentou em cima do... Olha o rabo. Sentou em cima do microfone. Olha só. Agora sim. Os colegas médicos, Vitor, psiquiatra, e Fernando, neurologista, o assunto hoje, cara, é saúde. Aliás, o que precisa hoje no Brasil é saúde. Saúde social, cultural, educacional e saúde na concepção da palavra com a medicina. Verdade. Então, vamos começar. Olha só, Fernando, qual é a tua idade? Eu tenho 38. Então, Vitor? 36. É tudo garoto. Eu tenho 95, é garotinho. Porra. E a gente é da mesma turma. Mesma turma da Da UF. UF. Todo mundo se formou na Da UF. UF, tá vendo? Aliás, Tá aqui. vamos falar mais claro. O programa vai para a internet. UF é Universidade Federal Fluminense, localização Niterói, Estado do Rio, Brasil. O cara na China pode não entender. Então vamos verdade. localizar. Tem que contar a história. Como é que foi a tua infância, hein, Fernando? Aqui. Foi uma infância normal. Foi Nasceu aqui, aonde? Tudo Niterói. Niterói. Como é que foi a infância em Niterói? Infância normal. Normal? Normal. Brincava normalmente. Sempre fui muito estudioso, então tive uma formação boa. Foi uma infância normal, não teve nada de acima do normal, não. Jogava na rua, brincava na rua, sem grande diferença. Não tinha muita... Naquela época que não é muito longe, a FIFA, a bola, que já era uma outra, era mais videogame, era mais dentro de casa. Mas foi uma vida normal e uma infância muito boa. E o Vitor? A minha infância foi, eu acho que foi uma infância muito rica, porque
eu fui criado na Coab de Realengo, né? Lá no Rio de Janeiro. E eu tinha uma vida pública muito, muito forte, né? Então, o carnaval era uma festa muito importante e todo mundo me fantasiava de Clóvis, né? Que é uma coisa típica ali do Rio e tal. E também aí tinha festa junina no Campo do Periquito. Então eu tenho imagens assim da minha infância que eram imagens assim muito de fantasia, de brincadeira, de imaginação. E isso é uma coisa que me formou, me marcou, porque meu trabalho hoje mexe com isso. E aí eu fui para o México agora fazer a Festa dos Mortos lá, né, com eles no cemitério. E eu voltei para Realengo, bicho. Eu falei, caramba, todas as crianças, todas fantasiadas, os velhos fantasiados, aquela festa popular, né, onde todo mundo canta, todo mundo dança, comendo na rua. Então, essa coisa indígena, de festa de tribo, né? Então isso teve na minha infância. Eu vou perguntar a vocês hoje. Você, na infância, tinha uma família grande? Pai, mãe, primo? Não, eu tinha filho único, mas nesse prédio onde eu morava tinha 40 crianças. Então, e você, Fernando? Uma família grande. Primo, prima? 3 irmãos, 10 primos, 5 Então, 10 primos. vou perguntar aos dois. Vocês brincavam de médico com as primas? O primo? Não, eu nunca. Não me recordo. Não, olha, o vermelho. E o Vitor? Eu brinquei muito. Pô. Brincou Brinco de até médico? hoje, é. Eu brinco até hoje. A gente brinca, né? É bom. Olha só, isso para isentar. Vamos falar de saúde. O Fernando é neurologista formado na UF e tem uma grande experiência no AVC. Eu sou o sobrevivente. E o Vitor é o meu colega de profissão, psiquiatria de uma forma não psiquiátrica. Então, Fernando, o AVC, que é a doença mais grave que tem no Brasil, que mais mata, como é que a gente pode ver isso? Qual a forma de tentar melhorar isso? Como você próprio falou, o AVC ela tem grande impacto na nossa vida. Só para se ter uma ideia, a cada 6 segundos uma pessoa está sofrendo um AVC. Tá? Estima-se que no mundo 5 milhões de pessoas morrem por AVC. E no Brasil é a principal causa de morte é o AVC. Tá? E morte social, morte não traumática, cultural, né? Familiar. Isso, né? O AVC tem essa importância, vamos dizer assim, orgânica em termos de mortalidade. Só que o AVC ele é muito mais incapacitante do que letal. E nós, na grande maioria das vezes, estamos lidando com pessoas que estão em plena vida de atividade, de trabalho, com famílias para sustentar, produtivo, que de uma hora para outra, porque a AVC não avisa quando acontece, ele fica muitas vezes incapacitado em cima de um leito, sem falar e assim por diante. Não continua lúcido. Sim, alguns AVCs com certeza continuam lúcidos, né? Uma lucidez extremamente plena. Então é um tema que merece toda a atenção. E a maneira que se pode fazer é a conscientização da população através de campanhas. Hoje a gente sabe, quando se fala AVC é um tema muito amplo, né? Tem de um lado o sangramento, de um lado tem a isquemia, que é o entupimento de uma artéria, e existe um termo que nós neurologistas utilizamos dentro do AVC, que é tempo perdido, é cérebro perdido. Então, um AVC tem que ser feito as coisas com urgência. Então, a primeira coisa é fazer a população reconhecer como identificar o AVC. Existem campanhas simples que se baseiam em cante uma música, dê um sorriso, levante um braço. Língua de fora. Se qualquer um desses elementos estiver alterado, vá para uma emergência. Doutor, olha, isso é o AVC? Isso. Melhor ir para uma emergência e não ser nada do que ir para não ir ficar em casa achando que vai melhorar. E a gente perde todo esse tempo que a gente pode fazer uma terapia para desentupir esse vaso que está entupido no caso de uma isquemia. Isso tudo é muito recente, né? Isso tem desde 1995 para cá. Parece que é muito tempo, mas em medicina é pouco tempo. Mas em pouco tempo houve uma mudança extremamente relevante. E só para ter uma noção,
de cada 100 pacientes que fazem AVC, esse tratamento, né, que é de abrir o vaso, a gente só consegue em 3 a 5 desses pacientes, por uma série de fatores. Um dos principais, talvez, é não adequado reconhecimento da população e, claro, um desconhecimento da classe médica também, que a gente tem que botar a culpa na nossa classe também, né? Nós, médicos, não somos perfeitos, associado a uma estrutura hospitalar ainda inadequada, porque só ter o remédio não é suficiente, eu tenho que ter uma estrutura mínima para que ela possa ser feita de uma forma segura. Então, não existe uma palavra só, é multifatorial, é a população adequada, sabendo adequadamente reconhecer, o médico sabendo reconhecer e tratar em uma estrutura apropriada para fazer isso com segurança. Porque o Vitor está aqui, ele sabe, o AVC ele tem impacto não só orgânico, mas psicológico. O AVC não avisa, a pessoa uma hora está bem, no dia seguinte está com o lado do corpo paralisado, sem falar. Imagina o impacto psicológico que vai ter sobre essa pessoa. Então é muito comum transtornos psiquiátricos, transtornos de humor associados ou secundários ao AVC. Fernando, eu tive AVC. Eu sei que o AVC da criança, adolescente, mulher, homem, cachorro, gato, não tem. Mas com tudo isso, eu usei a televisão. A gente conseguiu fazer pela primeira vez no Brasil um grupo de pessoas e familiares que tiveram AVC no consultório de graça. E consegui fazer uma lei, tratamento e proteção ao AVC no estado do Rio todo e em Niterói. Mas lei é papel. A lei executa se o executivo quiser ou não. Mas tem uma lei. Você falou a coisa cara, divulgação. Divulgação, jornal, barca, trem, bicicleta, briga de galo, bar mitzvah, e jogo do Brito, sempre um cartaz que voa. Língua, levantar o braço, palavra, isso é AVC. Se não tiver a consciência da população, mas ter consciência, a mídia tem que investir nisso. Eu acho que a mídia e os governos não têm interesse nisso por causa do lucro que isso dá. O lucro na indústria farmacêutica, química e hospitalar. Lamentavelmente, a gente sabe que o hospital público não tem uma enfermaria para AVC, nenhum, só alguns hospitais particulares. Isso é terrível. E, além de tudo isso, a população não sabe. E eu já tive, eu conheci bastante, como você conheceu, várias pessoas que tiveram AVC, está alcoolizado. Está alcoolizado. Tem que levar para o centro de espírita, que é legal, mas não resolve. E a população nem se conhece. E não usa o que tem. Tem medicamento desde 95. O medicamento é usado no SUS. A maioria não conhece, os nossos colegas não conhecem. E o Fernando fala, perdeu tempo. Mas vamos ganhar tempo aqui com o Vitor. Vitor, fala! Posso falar o que eu quiser? Claro que sim. Não, eu acho que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. Fala o que acho que assim, continuando o assunto, né, que é um assunto importantíssimo, um assunto de grande relevância para a vida de todo mundo, né, afeta toda a população. Uma coisa que eu fico pensando, né, não só do AVC, mas também da psicose, da esquizofrenia, do infarto agudo, da doença intestinal, da infecção intestinal, que é essa questão que hoje tem um nome bonito, né, que ele chama de determinação socioeconômica da doença, mas que a gente pode falar assim, trocar em miúdos, falar em genocídio dos pobres, né? Porque em todas as grandes cidades do mundo,
os pobres morrem 15 a 20 anos antes e morrem de AVC, morrem de infarto, morrem de doença mental, morrem de doenças de angústia, de depressão, de ansiedade. Medo, A Organização Mundial da Saúde publicou agora em novembro de 2014 ou 2015 determinantes sociais da saúde mental, né, onde eles mostram que mesmo as chamadas doenças mentais leves acontecem mais gravemente no pobre e mais gravemente nas populações desfavorecidas economicamente. Que aí está falando, pô, não tem educação, não tem conscientização. Aí eu fico pensando, nós estamos falando disso, né? Estamos falando das relações econômicas, das relações políticas, e como a medicina está testemunhando isso, né? Está muito claro agora que a gente está perdendo muita gente, está morrendo muita gente antes da hora, e é uma questão de debate da nossa maneira de trabalhar, da nossa maneira de funcionar, do nosso modo de viver, né? Que tem a ver com isso, com a nossa dieta, com a gente fazer exercício físico ou não fazer exercício físico, a gente ter uma vida cultural ativa, né? Ter música, ter teatro, ter meditação, né? Como dizia lá o Hipócrates, o pai da medicina nossa, que já falava disso, a base da vida saudável é dieta, exercício físico, música e meditação. Para quem é mais agitado, a gente fala música e teatro, né? Porque meditação eu não faço, eu faço teatro. Né? Então, a gente fica vendo que não tem segredo, né? As informações são claras, são óbvias, a gente sabe disso. Agora, por que as pessoas não se cuidam? Por que as pessoas não têm autoestima, né? Não têm cuidado com o seu próprio corpo e não se cuidam e não previnem essas formas de adoecimento que são tão graves e que estão levando 15 anos, 20 anos de gerações, né? De brasileiros, de canadenses, de africanos, de europeus também. Em todas as cidades da Europa você tem as camadas pobres que estão morrendo, que têm uma morbimortalidade, né? Que tem doença e mortalidade maiores. Então, eu acho que isso é um debate interessante, entende? Como que a gente pode modificar essa realidade, né? De uma quantidade imensa de gente adoecendo e morrendo por... vamos falar, por baixa educação, né? Por baixa consciência. Né? Você tem razão. Você está falando que o modelo que a gente vive no mundo hoje é um modelo capitalista. É o lucro, a determinação, a ascensão rápida e quase todo mundo que a gente conhece, não sei se vocês usam os medicamentos de manhã e à noite. Antidepressivo de manhã e remédio para dormir à noite. Ou o álcool ou a droga. É a forma que o modelo dá para a população resistir a esse modelo que é mais doente que o próprio doente. E o que acontece ano a ano? Vai aumentando o número de pessoas usando medicação psicotrópica, vai aumentando a quantidade de doentes mentais. Lá no Canadá, onde eu estou morando, né, que é uma sociedade teoricamente desenvolvida, né, com desenvolvimento econômico e tal, a saúde pública é arrumada, né, os hospitais públicos são todos assim, eficientes, funcionam, são decentes, né, não tem essa loucura que tem. Mas, no campo da saúde mental, tem um problema em curso, porque tem uma alta taxa de depressão, alta taxa de suicídio, o clima é muito frio, né? É uma coisa que é naturalmente depressor, e as enfermarias psiquiátricas lotadas, né? A população de rua aumentando. Ou seja, então há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Há algo de muito estranho, e eu acho que a saúde mental talvez seja a grande discussão, né, para poder revelar esse processo. Porque se lá tem suicídio e depressão, aqui tem homicídio e psicose, né? A nossa loucura é violenta, ela é física, né? E soma isso às doenças comuns da infância e soma isso ao AVC, que é uma forma subsequente disso. Fala, Fernando. Mas eu acho que isso vem mudando um pouco. Sim. Né? Muito fruto de uma conscientização nossa médica. Já existe, por exemplo, em relação ao AVC, uma rede chamada Rede Brasil AVC. Eu conheço. A Rede Brasil AVC, que tem como a principal orientadora, se não me engano, a doutora Sheila, do Rio Grande do Sul,
ela desenvolveu um plano junto com o Ministério da Saúde, que tem como objetivo não só tornar esse tema conhecido, como garantir o acesso à população geral, seja ela pública ou privada, ao melhor tratamento. Então, existem campanhas, né? Em outubro tem o Dia Mundial do AVC, em que nós fazemos campanhas, né, no Campo de São Bento, na Quinta da Boa Vista, em que os pacientes, as pessoas medem-se a pressão, vê-se o glicose, o colesterol, explica para essa pessoa o que é AVC, explica para essa pessoa a importância dos fatores de risco, né? Existem campanhas que nós fazemos via televisão, internet. Existe agora um aplicativo que todo mundo agora tem um telefone com um aplicativo em que pode-se conhecer isso. Então, a minha impressão que isso acho que vem mudando um pouco, né? E também tem parte financeira. É interessante para o AVC não ficar internado no hospital 20, 40, 50 dias, né? Só para você ter uma noção, um AVC por ano leva do Brasil 5 bilhões de dólares. Sim. Isso um AVC não adequadamente tratado, isso um AVC não adequadamente abordado, uma vez que quando ele é tratado e adequadamente abordado, diminui o tempo de internação, diminui as complicações e esses gastos muitas vezes, que infelizmente medicina também tem que, a parte pública e privada tem que se pensar também em parte de custos, né? Verdade. Então, a minha impressão é que aos poucos, isso não vai ser uma mudança rápida de um dia para o outro, porque também tem um pouquinho de mentalidade, né? Isso aos poucos vem mudando, a mentalidade vem um pouco mudando. Claro que não talvez ao ponto do que a gente queria que mudasse hoje, que estivesse hoje. Mas talvez, quem sabe, num futuro não tão muito distante, a gente vai conseguir atingir isso. Tem programas que nós fazemos visitas domiciliares. O fisioterapeuta, o paciente não pode ir até a clínica, vai na casa do paciente. Mas, Fernando, você tem razão no que você está falando. Mas eu posso questionar o seguinte. Campanha é uma coisa pequena. A questão do AVC não é campanha, é institucionalizar todo dia. Sim. E por que eu estou falando isso? Porque é a doença que mais mata no Brasil. Tem que ter uma campanha com maior esforço, está no Campo de São Bento, a doutora Sheila, mas esse é pequeno para o Brasil, porque tem 200 milhões de habitantes, tem um custo social enorme, tem que ter... Como pode isso? No Hospital PUC do Rio, é a maior rede na América do Sul, não tem uma enfermaria. Então, o esforço da Associação Brasileira de Neurologia é fantástico, mas ainda é pequeno, muito Com pequeno, certeza, é pequeno. Claro. O esforço, um dia de AVC, todo dia é dia de índio, dia de AVC, é uma campanha institucionalizada o ano todo, no Brasil todo. O custo disso, se tivesse divulgação, o custo seria menor que qualquer medicamento. Mas é o contrário. O custo da divulgação é quase zero e o ganho com o medicamento é enorme. Esse é o problema que a gente tem. Claro, o esforço que a neurologia e a Associação Brasileira é fantástico, é pouco. Isso é geral da medicina, né? É claro. A medicina inteira trabalha nessa perspectiva, que é a chamada perspectiva preventivista, né? De que você previne doenças. Então tem campanha para AVC, campanha para dengue, campanha para HIV, campanha para tuberculose, campanha. Isso tudo é um modelo de educação em saúde do século XX, não é isso? Que é o século XX que foi entender um pouco mais o desafio da medicina. Curativo, é preventivo. Da medicina preventiva, e que a gente tem que informar as pessoas antes que elas adoeçam. E aí, eu queria lembrar... Não, tem que informar para que não adoeça. Né? Exatamente o contrário. Que não adoeça. Mas aí, justamente trabalhando, né, com medicina comunitária, com psiquiatria comunitária no Rio de Janeiro, né, fazendo esse trabalho de entrar em comunidades, trabalhar em favelas, trabalhar em comunidades carentes, né, que foram os últimos 7 anos aí do meu trabalho, da minha vida. E lá em Montreal eu trabalho em comunidade também, né? Eu trabalho numa espécie de CAPS, numa espécie de centro de atenção psicossocial, onde eu tenho
um grupo de pessoas da comunidade onde a gente faz o trabalho de promoção da saúde mental. E a medicina, ela já faliu. Essa medicina moderna, que trabalha do ponto de vista terapêutico, né, da assistência, e do ponto de vista da prevenção, né, essa daí já deu treta. A saúde pública já faliu, né, já explodiu para todos os lados, né, não temos mais o que esperar. E aí, a mudança que nós temos que fazer é a mudança de modelo, mas, fundamentalmente, a mudança do modelo pedagógico da medicina, né? E a gente tem um educador, por exemplo, Paulo Freire, né, o grande educador brasileiro, que ele fala exatamente isso. Ele fala, não adianta ficar educando as pessoas de forma específica, que é o chamado modelo didático prescritivo, que para nós é tão significativo, que a gente prescreve, a gente fica lá, ó, toma aí. Quanto mais você dá remédio, quanto mais você dá receita, mais o bicho quer. Mais ele quer remédio, mais ele quer receita, mais ele quer exame. Então, é um modelo didático prescritivo que propõe a dependência do sujeito. E aí, como é que você muda essa história? Você muda fazendo um modelo de educação que seja um modelo para autonomia e não para dependência, né? Ao invés de você tornar a pessoa ali repetitivamente dependente do remédio, da prescrição e do exame, você tem que começar a questionar a ideia que ela tem para que ela possa formular o seu próprio pensamento e ganhar consciência, né? E aí fala, vamos fazer consciência. E isso acontece. Isso acontece nos processos coletivos, nos processos comunitários. Então, o que nós temos que mudar é o modelo. O meu amigo médico ele falou, parar de dar amor para o modelo anátomo-clínico do cadáver, né? Falar, meu Deus, aqui o cadáver, que bonitinho, e passar a trabalhar a comunidade. Entende? É entrar nas comunidades, é conhecer as pessoas das comunidades, saber quem são os mais velhos de cada comunidade, saber qual é a história de cada comunidade, qual é a história de cada família, pegar cada doente mental grave e identificar a história de trauma daquelas famílias, naquelas comunidades, e nós sabemos, né, meus irmãos, a cura vem da anamnese, não é isso? O diagnóstico 80% vem da anamnese, é juntar a memória. Porque juntando a memória, as pessoas começam a ter perspectiva da sua história, de onde elas vieram, o que elas estão fazendo no mundo e o que elas vão fazer com o seu corpo, com o seu trabalho. Então, queria lembrar dessas experiências, entende? Que mostram que há outros modelos de medicina de família, medicina de comunidade principalmente, mas psiquiatria comunitária, psiquiatria transcultural, psiquiatria cultural, psiquiatria social, né? Que é uma coisa tão ampla, tão conhecida. Pode ser estendido a qualquer área da medicina. É esse o desafio que a gente está na mão, né? Esse modelo antiquado. Falido, né? Que já deu o que tinha que dar. E aí, a gente tem na UF, né, por exemplo, a gente teve uma inserção assim grande com essa coisa da medicina comunitária, né? O Instituto de Saúde da Comunidade, mas é uma coisa que pouquíssima gente faz. Pouquíssima gente compreende, né? E aí eu acho que tem que debater também gestão pública, porque pouquíssima gente dentro da gestão pública efetivamente compreende que tem uma comunidade enquanto organismo para trabalhar, né? E essas políticas, né, políticas agressivas, então entrar na comunidade dando tiro, matando todo mundo, aí no dia seguinte tem um monte de AVC, um monte de derrame, um monte de infarto, né? Para cada morte violenta, uma professora da McGill lá, né, da minha faculdade lá, falou, para cada morte violenta que uma comunidade tem, são 60 e tantas mortes não violentas, provocadas pelo trauma, provocadas pelo estresse emocional, pela inflamação, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa debater, porque a política pública brasileira, especialmente, vamos falar do Brasil, né, que nós somos brasileiros, nós vivemos aqui, ela está encaminhada dessa maneira, é porrada, né, porrada, tranca e choque. Né, droga, tranca e choque. Agora, o choque está voltando. Nós identificamos lá no Quebec que nos últimos 5 anos, no Quebec, né, que é onde eu estou, em Montreal, não em Montreal, no estado do Quebec, na província, aumentou 60% o eletrochoque. Entende? Então, a gente está querendo resolver os problemas como? Na droga, entende? No isolamento. Pois é, então, Vitor e Fernando, parece que as nossas instituições são mais doentes que o próprio doente que seca até ela. Isso eu identifiquei, Daniel. Os profissionais de saúde estão mais doentes que os doentes psiquiátricos graves. Claro. Ontem eu fui no Instituto Nísio da Silveira, à noite, porque eu fui expulso de lá, né? Não me deixam entrar lá. Eu fui expulso do hospício. É melhor do que fugir do hospício, né? Ser expulso. Não me deixam voltar. Mas eu fui levar um dos nossos atores, né, que trabalhou comigo o dia inteiro,
e fui levar ele numa unidade onde ele está alocado, né, uma enfermaria, hospício, né, a reforma manicomial que não andou. E aí, quando eu entro no andar, a cena que eu vejo é uma das minhas pacientes, uma das mais graves que eu conheço, que eu acompanho ela há muitos anos, ajoelhada no chão, limpando o chão. Mas essa paciente é gravíssima, é mutismo seletivo, entende? Ela nem fala, nem se comunica. E eu olhei do lado a governanta de Auschwitz, né, a sargenta do hospício, obrigando uma doente gravíssima a limpar o chão. O que é isso? Entende? Isso é promoção de saúde mental? Porque é possível de ser feita ou é tortura? Entende? Então, a gente está num modelo completamente esquizofrênico mesmo. Os pacientes têm mais chance de cura do que os profissionais que se fecham dentro de um modelo e executam. Não esquecem de amarrar, não esquecem de fechar, não esquecem de drogar, mas esquecem de propor pedagogias que sejam pedagogias de desenvolvimento humano, que possam desenvolver aquelas pessoas. Fernando, fala. Eu concordo, assim, é que é difícil às vezes a gente comparar doenças, né, que têm abordagens e condutas e acompanhamentos distintos, né? A nossa parte, a nossa neurologia, infelizmente, é droga, é device, né? Pra gente que faz AVC, é fazer uma arteriografia e chegar lá com material, desentupir, né? Então, a gente não pode, às vezes, colocar no mesmo saco, mas eu acho que tudo, isso é muito importante, isso tudo é muito relevante, né? Tudo fruto, com certeza, de uma gestão inadequada, mas que eu acho que não é uma coisa só, acho que é sempre multifatorial, multidisciplinar, né? Médico, fisioterapeuta, fono, a gente ainda tem uma formação muito antiquada. E você vê que é antiquado, essa conduta preventiva, a gente pensa que é de muito tempo, mas mudou no SUS, né? Mudou com a implantação do SUS, Lei 8.080, que não tem nem 30 anos. E o SUS está né? acabando. Não tem. O SUS. Mas se você lê o SUS talvez seja a melhor forma de saúde aplicada, só que ela não é aplicada da maneira adequada, né? E qual a consequência disso? Consequência de que cada vez os médicos que são adequados e apropriados para trabalhar nesse esquema não está trabalhando nesses locais, está se afastando do SUS e está acabando trabalhando como o Vitor saiu do Brasil, né? Eu não estou em exílio científico. né? Me impediram de trabalhar no Rio de Janeiro. Eu não trabalho em hospital público, porque o hospital público não me dá a mínima condição de fazer aquilo que é melhor para o meu paciente. Então, eu me dou o direito de... Imagina uma paciente chega lá, eu estou de plantão num hospital público com 30 minutos de um AVC, que não adianta só ter o remédio, eu tenho que ter uma tomografia funcionando, eu tenho que ter um neurocirurgião ali. Então, isso é extremamente desgastante e frustrante para a gente. Então, eu me dou o direito de... Eu não quero ver isso na minha frente. Eu não vou poder fazer nada para esse paciente. Ou se eu fizer, eu vou poder fazer mal para ele. Então, a consequência é que a gente acaba se afastando da quem mais nos precisa. Porque a estrutura e a gestão não dá condições para a gente fazer isso. Ou quando faz com que a gente faça errado, faz com que a gente faça em que a gente está em vez de a gente estar fazendo bem para o paciente, está fazendo o mal para o paciente. Ô, Fernando, eu vou colocar tudo isso no mesmo saco. É o seguinte, o saco que eu vou colocar é a marginalidade. O AVC, que é a doença que mais mata no Brasil, torna o indivíduo marginal. É um meio indivíduo. O marginal, ele foge até da rua. Sim, está à margem da sociedade, né? Ele não Exatamente. está trabalhando, ele está dependente, está restrito à Então, cama. marginal. E tem lucidez. O Vitor, com a saúde mental, que é uma doença mental, a psiquiatria torna marginal as pessoas. E a doença torna marginal a sociedade. Uma forma de controlar toda a sociedade é o homem doente. O homem doente só pensa na doença. É o biopoder. Só pensa na doença. Foucault chamou de biopoder. Então, essa é a forma marginal de controlar qualquer sociedade, a marginalidade. E o remédio, Vitor, Fala. o que é? A prescrição, medicação
e repetição. É dependência. E o que o Fernando falou, não vai adoecer o paciente, vai fazer mal ao paciente, olhando sem fazer É nada. horrível, uma situação enlouquecedora. Então, nesse caso, o médico se torna marginal também. Sim. Agora, o Fernando falou uma coisa que eu acho que dá uma pista para a gente avançar. Que ele falou assim, então é uma questão que eu acho que é multifatorial, é uma questão relacionada, né, com a cultura, com a nossa visão de mundo, com a nossa trabalho, né, a nossa organização social. E eu tenho feito esse trabalho de pesquisa, né? Eu faço pesquisa há mais de 15 anos e venho buscando, e trabalhei com imunologia, né? Trabalhei com o Nelson Vaz, que também foi um professor da UF, e fui trabalhar em Israel, depois voltei, fui para a UF, rodei, né? Rodei várias universidades aí. E eu acho que a grande raiz do mal na nossa medicina hoje é o modelo científico. Entende? É o modelo científico que explica para a gente quem nós somos, o que é o nosso corpo e como ele está organizado, e é o modelo científico que informa as nossas práticas. Então, quando a gente vê que saiu publicado uma certa prática terapêutica que foi validada por certos procedimentos ditos científicos, a gente fala, não, vamos fazer, vamos testar e ver se funciona na prática, que se funcionar é ciência e nós vamos incorporar isso vai dar certo. E aí, nós estamos hoje nesse modelo, né, que tem 400 anos, né, que começou no século XVII, que é o modelo do organismo como máquina. É a neurologia. A neurologia trabalha com a visão do organismo como máquina. Vamos guerrear a doença. As peças, causas isoladas, ataque e defesa. Se deu uma treta, é um defeito dentro da máquina, vamos dar um choque, vamos dar um boot, vamos trocar as peças. E isso para a neurologia funciona, para a cardiologia também funciona, porque é uma coisa, né, mais mecânica, então a visão mecânica. Tem outras especialidades, ortopedia funciona. Agora, para a saúde mental, para a medicina de família, para a pediatria, é uma catástrofe. Com certeza. Entende? Aí você começa a pegar um ser humano, que é um organismo ecológico, que é um organismo que não é um indivíduo, é uma coletividade, está em conexão com todo mundo, adoece junto, se cura junto, tem fenômenos culturais importantes, fenômenos simbólicos, fenômenos do inconsciente. Nós somos governados pelo inconsciente, somos escravos dos afetos. E aí, de repente, o Descartes diz, o corpo não tem afetos, o corpo é uma máquina. Então, eu fico vendo, a doutora Anise também falava muito isso, e todos os grandes autores que a gente trabalhou e trabalha vêm dessa maneira, que nós precisamos de uma revolução científica que está em curso. Uma revolução científica do modelo do organismo. O que é o organismo humano? O que é um organismo vivo? O que é uma comunidade? O que é um sistema ecológico? O que é uma biosfera, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com ele no Chile, em 2007, com Humberto Maturana, né? Humberto Maturana é um neurobiólogo, um neurocientista, que entendeu essas questões e começou a falar. Nós somos seres autopoéticos, né? Nós produzimos a nós próprios, somos uma rede, trabalhamos em interconexão, interdependência, ninguém está isolado de todo mundo, não há competição no processo de evolução. O processo de evolução é um processo de cooperação, evolui mais quem coopera melhor, quem coopera mais, quem é capaz de trabalhar em grupo, em coletividade. E na saúde mental, essa crise que nós sofremos de ter sido atacados pela Secretaria, pelo Hospício da Doença, lá do Rio de Janeiro, se eu não tenho um grupo de pacientes, um grupo de pessoas com quem eu estou trabalhando já há vários anos, desenvolvendo um pacto coletivo, desenvolvendo uma visão coletiva, um grupo de trabalho com teatro, com música, com dança, com cultura, e também com doentes mentais graves, com esquizofrênicos, com psicóticos, ex-esquizofrênicos, né? Hoje, eles já são ex-esquizofrênicos, hoje eles já ganharam muita consciência e mudaram a sua síndrome. Eu certamente não teria conseguido sobreviver, porque a saúde mental é um fenômeno coletivo, é trabalhado na comunidade, é a comunidade que adoece e os indivíduos manifestam essa doença. E a comunidade pode ser saudável e os indivíduos manifestarem essa saúde. Então é uma outra visão, é uma visão ecológica, um outro paradigma. Então, Vitor, vamos dar um exemplo aqui. Aqui na televisão, se não ter essa equipe que a gente deu alta, Inácio, mostra nossa equipe. Mostra a equipe. Olha aqui. Um grupo de malucos. Isso. Nós demos alta para a equipe, começando comigo. Então, se não fosse isso, não teria 15 anos de programa. 15 anos, olha aí. Com bom humor, com sacanagem, com afeto, brincadeira, pulando a cerca.
Se não é isso, não. Aqui um exemplo pequeno de uma comunidade. Isso mesmo. A gente tem que receber e doar também. Importantíssimo, né, Daniel? Então, o afeto, é verdade, é Centro do tudo. universo. O afeto para a pessoa que teve o AVC é tudo, Centro do universo. para não se tornar marginal. É claro. A medicação é secundária. É claro. Nesse- De apoio, né? A O comunidade. processo terapêutico é psicossocial. Pois é. Não tem outro. Se tivesse outro, seria ótimo. No caso, que tanto um ou outro, o paciente com o AVC, no começo, depois fica abandonado. Sim. Começa a ser o saco. O paciente do hospício fica abandonado pela família. Então, olha só esse abandono. A Esse é o medo da marginalidade. doença, né? O medo da doença. Marginalidade. Todo mundo tem medo da doença, todo mundo tem medo da sombra, né? Todo mundo tem medo do desconhecido, daquilo que não conhece, do seu corpo em modificação. É difícil, né? A medicina é o grande mediador das forças do inconsciente. O símbolo da medicina qual é? É o bastão, né, com uma cobra enrolada. A cobra simboliza as forças do inconsciente. Mas olha só, eu vou ser o ícone na medicina é São Lucas, que é um médico grego, mas atualmente, com sinceridade, sem nenhuma sacanagem, é São Lucas. São lucros, é. Tocou São Lucas por São Lucas. Virou. E esse é o modelo que a medicina, e tudo em volta, engenharia, direito, Tudo, o mundo inteiro. educação. O diabo do dinheiro, é o diabo do Exatamente. dinheiro. Governou O todo consumismo e o remédio é álcool, droga, fumo e medicação. E a fragmentação das relações. Eu acho legal você fazer esse comentário sobre o grupo aqui, sobre a coletividade, né? Sobre esse grupo que está envolvido. E a gente fazer um comentário também sobre televisão. De como televisão é um fenômeno coletivo e que influencia muito as coletividades. Claro, sim. A televisão é que controla as famílias brasileiras. As famílias brasileiras, na sua maioria, né, os 80%, os 70%, os 90% do nosso povo, tem na televisão a sua única fonte de informação, muitas vezes. Pois é, E aí, agora? E aí, aqui, o SAMU, que é um pequeno programa, uma grande bandeira. pauta, né? Uma bandeira. A televisão comercial nunca teria um debate dessa forma. Nunca, Jamais. né? Já teriam apertado o botão lá do Mas numa, do ejeta, né? numa televisão universitária Dá pra é fazer. possível. Pulando a cerca. Sem censura nem nada. Televisão comercial, ele defende o quê? O lucro. O comércio, É. o lucro, E exatamente. liga eu que trabalho com teatro, né, como saúde mental, e eles estão veiculando imagens que são imagens trágicas o tempo inteiro. É só morte, violência, arma, explosão, desgraça, roubo, mau caratismo, psicopatia, violência. Aí eu no avião eu volto lendo, porque eu não consigo mais assistir, porque eu acho que é uma experiência insalubre. E aí eu fico olhando no entorno, o pessoal, todo mundo assistindo, né? E é tudo assim, arma, explosão, desgraça, violência. Aí tem o filme do Mowgli, o Menino Lobo, né? Que é um filme super assim, mas o nível de violência dos animais atacando um outro e tal. Eu falo, bicho, olha a população, olha o comportamento da população. Eles estão imitando a televisão, porra. Estão imitando. É essa imitação da televisão que gera esse comportamento homicida, violento na população, que está todo mundo se matando. Mata 10 mil pessoas de AVC no Brasil, né? Você estava falando? Não, Não, é 10% das mortes, é mais de 50 mil. 50 mil pessoas? não, eu vi Ainda é essa menos do aqui que o era- homicídio. Não, No Brasil. Eu vi essa aqui. 10% dos óbitos de causa não traumática do Brasil. Sim, mas eu cheguei a 200 mil por ano. 200 mil mortes? Porque aqui os 50 mil são registrados. São as diretas, né? Registrado, está no data center. Eu vi essa estatística na TV Globo. Sei. É 250 mil por ano. Puta merda, é muita gente. Registrado é uma coisa, Que coisa. que não o outro. E o diagnóstico errado também faz parte. reconhecimento. Coração, não foi bem bactéria. assim. Então, uma coisa terrível. Então, olha só, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas eu sei o seguinte, esse debate nunca teria numa televisão comercial.
E o Pulando a Seca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Certamente vamos convidar os dois colegas para retornar aqui. Olha só, o tempo, se fosse no dentista, 15 minutos seria quase 6 horas. Eternidade. Num hotel, 1 hora não é nada. Nada. Então, vamos terminar o programa cantando. Fernando, Vitor, 1, 2, 3, Pulando a Seca com você. Vamos lá. 1, 2, vamos lá. Vamos botar o quê? 1, 2, 3. Pulando a Seca com vocês. Valeu! Saúde! Obrigado.